Olá, tudo bem? Quantas vezes você já se perguntou se as características que seu filho apresenta ou filha estão relacionadas com o autismo ou se elas podem significar alguma outra coisa? Recentemente, eu trouxe a comparação de autismo e altas habilidades e como muitas características se parecem. E depois disso, muitas dúvidas surgiram para tentar entender melhor como é que a gente faz essa diferenciação. E esse vídeo é para tentar explicar um pouco mais a fundo como a gente diferencia o transtorno do espectro autista de altas habilidades e superdotação e como a gente consegue enxergar quando as duas coisas estão sobrepostas, que é quando nós chamamos de dupla excepcionalidade. Então vem comigo que a gente vai entender um pouquinho mais sobre a diferença entre as duas situações e quando elas se sobrepõem. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Mariane, eu sou médica neuropediatra, atuo bastante tempo em neuropediatria com transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem um vídeo aí sobre quem sou, minha formação e todos os outros detalhes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre transtorno do espectro autista e altas habilidades e como que a gente identifica cada uma delas, como que a gente consegue separar uma coisa da outra e como que a gente enxerga quando as duas situações estão sobrepostas. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender quais são os critérios diagnósticos de um e de outro. E outro ponto fundamental é entender que o transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, ele é um desenvolvimento anormal do funcionamento do cérebro da criança, que começa na infância, e ele traz prejuízos significativos para a vida da pessoa. Seja criança, adolescente ou adulto, ao longo da vida vai apresentar prejuízos por conta disso. A superdotação ou altas habilidades, essa nomenclatura ainda é usada em conjunto aqui no Brasil, ela não é um transtorno de neurodesenvolvimento, ela não é um problema maior, ela é uma característica do indivíduo. Isso acima da média, então são pessoas que têm uma inteligência acima da curva de QI ali normal, que a gente vê da população em geral, mas que também tem outras características de comportamento e características socioemocionais. Mas isso não é um transtorno de neurodesenvolvimento. Uma criança com habilidades, ela não necessariamente precisa ter algum prejuízo na sua vida. Mas algumas características da superdotação, elas se parecem muito com o autismo, principalmente quando a criança é pequena. E isso às vezes gera muita confusão de diagnóstico. E isso faz com que às vezes muitos diagnósticos sejam feitos de maneira equivocada e às vezes só lá na frente, na adolescência ou na vida adulta, que a gente vai perceber que na verdade não era autismo ou que não era altas habilidades e era autismo, enfim, são características que a gente tem que trinchar bem para conseguir entender o que é o que. E existe também a possibilidade do que a gente chama de dupla excepcionalidade, que é quando uma pessoa com transtorno do espectro autista também tem altas habilidades de superdotação. Então é possível que isso aconteça sim. Algumas pessoas com TEA, elas podem ter deficiência intelectual, então ter uma dificuldade cognitiva importante, podem ter uma inteligência na média e podem ter uma inteligência acima da média, caracterizando altas habilidades. E aí, nesses casos, a gente chama de dupla excepcionalidade. Então, pessoas com transtorno do espectro autista e altas habilidades, a gente vai chamar de dupla excepcionalidade. Só um parênteses, a dupla excepcionalidade também pode estar relacionada a pessoas com transtorno do espectro autista e TDAH, por exemplo, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou com outros transtornos de desenvolvimento que a gente não vai falar agora. Então, antes de continuar agora a entender o que é o que em termos de características, a gente tem que entender quais são os critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista e quais são as características que as pessoas com altas habilidades de superdotação podem ter. Então, eu vou falar um pouquinho disso agora. Então, os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista, eles estão bem descritos, eles são descritos desta forma que eles estão hoje, desde 2013, num grande livro ali, um manual que a gente tem chamado DSM-5, que é onde estão os critérios diagnósticos. Para diagnóstico de transtorno do espectro autista, a gente tem dois grupos de características que precisam estar presentes na criança, desde o início da infância. Primeiro grupo é comunicação social, e esse é obrigatório. Não existe transtorno do espectro autista sem dificuldade de comunicação social. Então, o que é isso? A pessoa com transtorno do espectro autista precisa ter dificuldade de
relatar o que ela sente, de se relacionar com as outras pessoas, de ter o que a gente chama de reciprocidade social. Ela te contou uma coisa, você continua a conversa, mantém o diálogo. Dificuldade de ler as expressões faciais, de entender os sentimentos dos outros, de entender as regras mais sutis dos relacionamentos sociais, aquelas coisas das entrelinhas. A pessoa diz uma coisa querendo dizer outra. Entender ironia, sarcasmo, entender metáfora, figura de linguagem. Eles podem ter dificuldade até de se relacionar mesmo. Então, tem crianças e algumas pessoas se isolam profundamente e não conseguem se relacionar. Às vezes tem dificuldade de abordar outra criança, vão lá, empurram outra criança para chamar atenção e não entendem que essa não é uma forma adequada de começar uma conversa. Podem ter dificuldade de relatar fatos mais complexos e contarem o que aconteceu no seu dia, de relatar e recontar uma história, por exemplo. Então, tudo isso faz parte da dificuldade de comunicação social. A criança pequenininha tem dificuldade de apontar, mostrar, de você mostrar alguma coisa e ela olhar para onde você está olhando. Dificuldade de compartilhar a brincadeira, de deixar você fazer parte da brincadeira, de brincar, de fazer de conta com papéis sociais. Então, tudo isso são características muito importantes que precisam estar presentes. Não existe transtorno do espectro autista sem comprometimento de comunicação social, de se expressar, contar as coisas, manter diálogo e se relacionar com as pessoas. Não é só não querer se relacionar, é não saber como as coisas funcionam nos relacionamentos, não ler as coisas mais sutis dos relacionamentos, não ter uma percepção boa do outro. Então é muito mais complexo. Esse é o primeiro grupo de características, ele é obrigatório. E aí, para diagnóstico de transtorno do espectro autista, a gente tem um segundo grupo de características que a gente tem que ter pelo menos 2 de 4 que eu vou elencar. Então, a primeira delas é um comportamento rígido, uma adesão inflexível à rotina e a padrões de comportamento. Então, pessoas com TEA podem ser extremamente rígidas, não gostar de mudar o caminho, fazer as coisas do mesmo jeito, ter rituais, ter uma sequência, se desestabilizar muito quando alguma coisa sai do programado, ter muita dificuldade com flexibilizar o pensamento. Então, isso faz parte da rigidez. Segunda característica, as estereotipias, motoras principalmente, mas esses comportamentos repetitivos que a gente chama de estereotipias. Então, na criança, às vezes isso aparece como se balançar os braços, fazer flapping, andar na ponta do pé, ter alguns movimentos motores ali que a gente chama de estereotipias. Podem ser vocais também, de ficar repetindo alguns sons, né? Então, essa é a segunda coisa que eles podem ter. A terceira é alterações sensoriais, então alterações de muita resposta sensorial às coisas do ambiente, que a gente chama de hipersensibilidade. Então, aquela criança que se incomoda com barulho, tampa o ouvido, não tolera textura, não tolera roupa, não tolera etiqueta, não come vários alimentos por textura, não pega em determinadas coisas por causa da consistência. Então, isso são alterações sensoriais de hipersensibilidade. Ou eles podem ter o que a gente chama de hipossensibilidade. A criança não sente muita dor, ela gosta que fique apertando, do toque profundo, ela gosta de se movimentar e ficar girando no lugar. Então, esses são mecanismos de busca sensorial quando a criança tem uma sensibilidade sensorial menor. Então, essa é a terceira característica. Então, inflexibilidade, a questão das estereotipias, as alterações sensoriais e, por último, agora, em quarto, são os interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, crianças com TEA, normalmente elas podem ter interesses restritos ou muito repetitivos, ou em determinado objeto, ou em alguma coisa de apego que eles têm, algum tipo de brinquedo, ou assuntos mesmo, que é o que a gente chama de hiperfoco. Tem aquela criança que só fala de trem, só quer saber daquilo, sabe tudo de todos os trens, decora, sabe as linhas, sabe onde tem, onde não tem, ou sabe tudo de dinossauros, mas sabe nomear todos e classificar, e tem uma capacidade de memória grande para isso. Então a gente chama de hiperfoco esses assuntos que são muito repetitivos, que fogem do comum em intensidade ou foco, né, em coisas muito diferentes do habitual. Isso a gente vê todos os tipos de coisas possíveis nas crianças, alguma coisa bem engraçada, até aquilo que eles são capazes de gostar muito, né? Mas são interesses que eles têm dificuldade de flexibilizar. É aquela criança que quando tem um monte de brinquedos, mesmo tendo várias opções, ela só vai persistir brincando daquilo que ela tem como assunto de hiperfoco. Então ela não consegue transicionar bem entre as brincadeiras, ela não consegue mudar de assunto.
Quando ela conversa sobre esse assunto de hiperfoco, ela fica falando, sem parar desse assunto, sem perceber que a outra pessoa não está interessada no que ela está falando. Então, são características relacionadas a essa intensidade de foco ou de assunto de interesse. Então, para ter diagnóstico de transtorno do espectro autista, você precisa de comprometimento de comunicação social e precisa de pelo menos 2 dessas 4 características que eu já listei para vocês. Então, é por aí que a gente começa, né, a investigar e fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E por que acontece tanta confusão? Por que tanta coisa hoje se parece ou tanta coisa recebe diagnóstico de TEA sem ser, né? Porque as pessoas pegam algumas características e não entendem esse contexto todo que tem que ser obrigatório. Então, por exemplo, crianças com altas habilidades também comumente têm alterações sensoriais. As crianças com altas habilidades, elas são mais sensíveis a todo o estímulo do mundo, tudo que acontece à sua volta. Então elas têm uma percepção melhor de cheiro, de paladar, elas escutam às vezes coisas melhor que os outros, elas podem ter uma sensibilidade maior à textura, não usar determinadas roupas, então elas também podem ter alterações sensoriais. Assim como crianças com TDAH, assim como pessoas que não têm nenhum transtorno de desenvolvimento. As crianças com altas habilidades, elas também podem ter dificuldade ou assuntos de interesse que elas gostem muito. E aí, normalmente elas gostam de estudar, saber, aprofundar e vão a fundo querendo saber tudo sobre aquele determinado assunto. Elas também podem ter alguns comportamentos, às vezes, meio repetitivos, elas podem ser um pouco rígidas também, mais inflexíveis, mas é diferente do autismo, porque elas são mais inflexíveis, porque elas são mais ansiosas, então elas precisam de mais previsibilidade, precisam saber o que vai acontecer. Então, por isso que algumas dessas características, se a gente só olhar o comportamento por cima, elas se parecem com o autismo, né? Então, como é que a gente faz a diferença, então? O mais importante para diferenciar são as características daquele primeiro grupo que eu falei, da comunicação social, que é obrigatório. Então, o outro grupo ali, que a gente chama de grupo B, que são esses comportamentos repetitivos, os interesses, a alteração sensorial, você pode ter todas as características, mas se você não tiver dificuldade de comunicação social, não é TEA, tá? Então, essa é a diferença principal. Crianças com altas habilidades, sem transtorno do espectro autista, ou só com altas habilidades, elas têm uma boa comunicação social. Elas sabem se expressar, elas dizem o que elas sentem, elas são, inclusive, têm um vocabulário às vezes muito acima do normal, têm uma empatia muito grande, entendem o sentimento do outro, são muito sagazes na percepção dos relacionamentos, muito antes da idade esperada. Elas têm uma leitura social do mundo que é, às vezes, muito mais precoce do que as outras crianças. Então, normalmente ao contrário, elas ficam medindo, dosando, sondando se aquilo que a pessoa está fazendo está certo ou não, e elas leem isso de uma maneira correta, né? Então, a maioria das vezes, crianças que só têm altas habilidades, elas têm uma ótima capacidade de ação social. E isso é o que diferencia. Mesmo que ela enfileire, mesmo que ela tenha hiperfoco, mesmo que ela tenha um monte de questões sensoriais, isso descarta o diagnóstico de TEA. E aí, por fim, como é que a gente vai separar, então, quando as duas coisas estão sobrepostas, né? Que a gente chama de dupla excepcionalidade. Aí é muito mais difícil e muito mais complexo, principalmente quando a criança é muito pequena. E nesses casos, às vezes a gente precisa esperar mais tempo, analisar essa criança no decorrer de alguns meses, né? E ver como é que ela vai se desenvolvendo, para realmente entender o que é o que. Porque se você só colocar listas de sintomas, você vai pontuar muita coisa e nem sempre você vai conseguir diferenciar o que é o que. Então, o que a gente faz para investigar a dupla excepcionalidade? Então, normalmente, para investigar a superdotação, a gente faz avaliação neuropsicológica com testes que avaliam QI. Existem testes de inteligência que avaliam QI para crianças já pequenas, pré-escolares, que a gente chama, o principal deles a gente chama de SOM-R. Então, é um teste que estima o QI mesmo. A gente consegue avaliar a inteligência da criança e depois de 6 anos é feito o VISC, que daí é outro teste para avaliação da inteligência. Então, altas habilidades, embora você não precise obrigatoriamente ter um QI acima de 130 ali, que é colocado como muito superior, se você tiver indicativos na avaliação neuropsicológica de uma inteligência acima da média, você vai falar a favor e vai confirmar essa hipótese de altas habilidades. E se você tem
essa avaliação que é compatível com altas habilidades, mas que também tem um comprometimento muito grande de comunicação social, aí sim você pode falar na possibilidade de dupla excepcionalidade. Então, você tem uma criança com uma inteligência acima da média e você tem características de dificuldade muito significativa de comunicação social. É aquela criança que é inteligente, que ela tem uma boa capacidade de aprendizado, que ela aprende muito rápido, fala às vezes muito bem, mas ela tem uma dificuldade de manter diálogo, ela não compreende coisas das relações sociais, ela não consegue manter uma conversa de uma maneira natural e espontânea. Aí você tem que acender o alerta para pensar se você não está tratando dessas duas situações em conjunto. E aí, se tiver sensibilidades, alterações sensoriais e todo o resto, poderia fazer parte de uma ou outra, ou de uma das duas coisas, né? Mas normalmente elas vão estar presentes e vão ser marcantes também. Então é bem mais difícil quando a gente fala de dupla excepcionalidade você entender o que é o que. E na dupla excepcionalidade, o que a gente tem também é que as características são mais compensadas. Então, o que a gente vê? A gente não vê tanto prejuízo do TEA. Então, a gente vê que é aquela criança que muita gente vai olhar e vai falar: acho que não é nada, não. Você deve estar inventando coisa, não parece que tem autismo, né? Não deve ser isso. Então, elas não aparentam tanta dificuldade porque elas aprendem mais rápido a resolver essas questões sociais, a se comunicar um pouco melhor. Então, as características são um pouco mais amenizadas, mas, ao mesmo tempo, é uma criança que, às vezes, as pessoas também não percebem tanta inteligência dela acima da média, né? Então, as coisas ficam mais equilibradas. Você não vê tanto prejuízo do TEA, mas você, às vezes, não vê a inteligência tão fora, assim, da média também. Então, por isso que é tão difícil fazer esse diagnóstico. Precisa de uma avaliação muito completa, de profissionais com muita experiência, de uma avaliação neuropsicológica muito bem feita para que você possa acessar essa inteligência da criança, enxergar isso. E às vezes você precisa ver ao longo do tempo como é que essa criança vai evoluindo, porque às vezes eles são muito pequenos e a gente não consegue entender o que é o que. Então é assim que a gente tem que raciocinar. A gente tem as características de diagnóstico da TEA e a gente tem a avaliação cognitiva para avaliar a inteligência da criança. E aí a gente tem que entender se existe uma coisa só, se existem outra coisa ou se existem as duas coisas sobrepostas. Mas sempre essa avaliação tem que ser muito criteriosa, entendendo a criança, observando o seu comportamento, lendo as suas expressões, entendendo como ela se comunica e não simplesmente preenchendo uma lista com várias características e vários sintomas, porque isso sozinho não vai ser suficiente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas avaliações, muito cuidado quando a gente fala hoje em diagnósticos de transtornos de neurodesenvolvimento, porque os diagnósticos estão muito banalizados. Se faz diagnóstico muito rápido de situações que requerem muito mais profundidade nessa avaliação. Então, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho melhor, para começar a esclarecer tudo isso. É um assunto muito mais longo do que só esses minutos de vídeo aqui. E em breve a ideia é trazer um curso específico muito mais aprofundado sobre esses assuntos. Então, se você se interessou, comenta aqui as suas dúvidas, traz mais coisas que você gostaria de saber. Sigam nas redes sociais ali, tanto a Neuropediatria Curitiba, que é do consultório, quanto a Neurotrilhar, que é especificamente dos cursos, que eu vou soltando novidades por lá para vocês poderem acessar esse conteúdo e entender um pouco mais a fundo tudo isso. Muito obrigada e qualquer coisa vão comentando aqui embaixo que eu vou tentando responder.